conversando, dialogando na sala da casa, talvez. Quando Davi chega naquele lugar, passa por entre seus irmãos, seu pai, sua mãe, que o profeta olha para ele e o Senhor diz: levanta-te, pois esse é o meu escolhido, é esse o meu ungido. Então Davi ali, ele recebe uma unção sobre a sua vida, que vai fazer toda a diferença na vida dele posteriormente. Ele é ungido nesse dia, porém ele não se assenta no trono nesse mesmo dia, no dia seguinte. Não é como os nossos governantes que nós elegemos e no dia 1º de janeiro ele vai lá e se assenta no trono. Não, ele levou um tempo para se assentar no trono, levaram-se anos. E durante esse tempo ele passou por um processo, ele passou por muitas lutas e muitas batalhas. E o que foi que fez Davi vencer? A unção de Deus sobre a vida dele. Porque existe uma diferença muito grande na vida do cristão que tem a unção de Deus e na vida daquele que não tem. E é sobre isso que eu venho falar para a igreja nessa noite. Que nós cristãos devemos buscar a unção de Deus em nossas vidas, a presença de Deus em nossas vidas, viver os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não relata outro homem que Deus chama dessa forma. Rafael, homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não diz isso, mas fala de Davi. Então o que a gente vem aprender com Davi é que ele tinha um coração totalmente entregue a Deus. Ele era diferente. Davi era rejeitado pela sua família, mas isso não fez com que o coração dele se entristecesse a chegar a tal ponto de se afastar de Deus. Mas não, fez com que o coração dele fosse cada vez mais quebrantado e voltado para Deus. É essa a diferença de quem tem a unção de Deus e quem não tem. A gente passa por muitos momentos de dificuldade em nossas vidas, problemas, tribulações, preocupações, mas o que é que a gente faz diante do problema? A gente se achega a Deus ou se afasta de Deus? Eu te convido a refletir nessa noite. O que é que eu estou fazendo diante de Deus? Eu tenho verdadeiramente um coração voltado para Deus? Será que eu posso ser chamado um coração segundo o coração de Deus? Então, quando Deus fala isso de Davi, ele está dando testemunho de Davi, assim como ele também deu testemunho de Jó. Sério, fiel. Então, a diferença está em como nós nos apresentamos para o Senhor. Davi era rejeitado. Ele estava do lado de fora da casa, cuidando de ovelhas, e os outros pastores do seu pai tinha pastores empregados para cuidar do seu rebanho, mas aquelas ovelhas também eram rejeitadas. Eram ovelhas com defeito, porém Davi amava aquelas ovelhas como um bom pastor ama as suas ovelhas, não interessa o problema que ela tenha, mas ele ama, ele está ali fazendo o trabalho e o serviço para o Senhor, honrando aquilo que Deus entregou em sua mão. Ele poderia talvez se ele fosse um dos filhos mais velhos, dizer: eu não quero cuidar dessas ovelhas, eu quero cuidar daquelas que são melhores, mas não. Ele ali se aquietou: não, eu vou cuidar daquilo que o meu pai me deu para cuidar. Muitas das vezes nós queremos fazer coisas que o Senhor não deu para nós fazermos, mas a gente quer. E aquilo que Deus deu para que nós viéssemos fazer, cuidar, amar, administrar, a gente tem rejeitado. E depois não entende por que Deus também rejeita nossas orações. Não é verdade? Então Davi, ele estava ali louvando, salmodiando, escrevendo lá os salmos que hoje nós podemos ler. Estava ali orando, buscando ao Senhor, enquanto cuidava do rebanho que seu pai tinha lhe entregado. Quando o profeta entra na casa de Jessé, Davi era o único que estava ocupado, trabalhando. Os outros irmãos dele, todos serviam ao exército de Saul e estavam todos dentro de casa. Eu aprendi que Deus, ele não chama ninguém acomodado, mas ele chama quem já está ocupado, porque ele sabe que está apto e capaz para fazer o serviço do Senhor. Então, se o Senhor me chamou, se o Senhor te chamou, é porque ele sabe que em nós há uma capacidade para fazer aquilo que ele colocou em nossas mãos. Às vezes Deus fala assim: eu te chamei para fazer isso aqui. Ah, Senhor, mas eu não sei, eu nunca fiz. A gente não pode duvidar da nossa própria capacidade. Se Deus olhou para nós, imperfeitos, falhos, errantes, e viu capacidade em nós, se Deus acredita em mim, por que eu vou desacreditar? Por que eu vou desacreditar do meu irmão? Ah, mas aquela irmã nunca coordenou aquele departamento, ela não vai, porque foi Deus quem chamou.
crescer. Mas quem é chamado vai fazer o trabalho do Senhor com excelência. E assim foi Davi. Ele pode até ter passado um bom período de tempo ali cuidando das ovelhas que ninguém queria, desprezado, rejeitado pela família, mas chegou um momento de honra na vida dele. Quando ele recebe a unção de Deus sobre a sua vida, na presença de toda a sua família, na presença dos seus irmãos, o que será que tem passado na cabeça de Davi? O que os irmãos dele pensaram? Sendo que todos serviam ao exército do rei Saul, né, que ainda era o rei. Não era mais ungido, mas era rei. O que será que eles pensaram? Mas ele, o menor da casa, mas ele que é diferente. O Senhor, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega aqueles que pensam que são alguma coisa para confundir aqueles que... Perdão, ele pega aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Nesse momento nós vamos ver que Deus vai ungir um homem segundo o seu coração. Ele não está escolhendo, ele não está ungindo uma pessoa que já está capacitada, uma pessoa que já é perito em guerras, em lutas, em batalhas, mas ele está olhando para uma pessoa que tem um coração sincero diante da sua presença. E isso faz toda a diferença na vida do cristão, na vida do jovem, na vida da mulher, na vida do homem, da criança de Deus. Isso faz toda uma diferença. A gente vai ver no decorrer do livro, né, de Samuel, que a gente vai ver relatos sobre a vida de Davi, onde outras situações foram surgindo, e a unção que ele recebeu aqui no capítulo 16 vai fazer uma diferença muito grande, porque existe diferença na vida daquele que é ungido e na vida daquele que não é ungido, e essa diferença é enorme, e ela vai se destacar em vários momentos da nossa vida. Quando o gigante Golias, ele vai afrontar o povo de Deus, ali diante deles existia o arraial dos filisteus, onde eles se reuniam, né, para montar estratégias e tudo mais, onde eles levantavam acampamento, e do outro lado, bem adiante, o exército do rei Saul. Então ali já havia dias, 40 dias que eles estavam ali, né, afrontando, debochando. O homem era gigante, tinha mais de 3 metros de altura, e ali o exército de Saul, ninguém se prontificou. Todos ficaram com medo. A palavra diz que eles sentiram medo, eles se acovardaram. Por quê? Porque não tinham unção de Deus. O homem que tem a unção de Deus, ele tem coragem para enfrentar o seu problema. Não importa o tamanho do problema, ele tem uma coragem dada por Deus para enfrentar o seu problema. Aqui a gente já vai ver uma primeira característica de quem tem a unção e quem não tem, que é a questão da coragem. Uma fé de dizer, eu vou e eu vou vencer. Mas eu tenho certeza que eu vou vencer, eu não tenho certeza, mas minha fé diz que eu vou e eu vou vencer. A fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente espera. Então, se eu me prontifiquei e eu estou me dispondo, eu também estou crendo que eu vou ter a minha vitória. Quando Davi vai até aquele lugar, levar comida para os seus irmãos, ver se eles estão bem, como já era de costume, ele era mais novinho, caçula, e o pai mandava ele lá ver os irmãos, como é que eles estavam lá pelo arraial. Vai lá, menino, depois tu volta, me diz como teus irmãos estão. Ali ele ouve aquele tititi, ali aquela conversa. O que está acontecendo? Ele pergunta. E é repreendido pelo seu irmão Eliabe, né? O que é que tu quer aqui, Davi? O que é que tu quer saber? Não te importa. Tu não faz parte disso aqui, né? Ele está rejeitando Davi mais uma vez. E Davi não liga para ele, não liga para a opinião dele, mas ele pergunta para uma outra pessoa o que está acontecendo, e alguém vai falar para ele. Tem um gigante filisteu que está afrontando o povo de Deus, e Davi fica indignado e diz, não, eu não aceito. Está afrontando não só o exército de Deus, mas o próprio Deus. Eu não aceito isso. Peraí. Então ele vai diante de Saul e diz, eu vou lutar contra o filisteu. Eu penso que talvez Saul deve ter olhado para ele até achado graça, né? E dito, mas tu, tão pequeno, tão jovem, tão moço, sem experiência, o gigante é um homem tão grande, experiente, né? Já veio de muitas guerras e muitas batalhas. Tu vai para onde tu vai morrer? Não vai não, tu não dá conta, tu não vai conseguir. E ele, cheio de fé no seu coração, ele vai dizer, não, eu vou pelejar contra ele. E toda a congregação verá que existe um Deus em Israel. Então, o homem de Deus, ungido de Deus, ele tem uma visão diferente
do âmbito onde ele se encontra. Ele e Eliabe, Davi e Eliabe estavam no mesmo lugar, olhando para o mesmo gigante, ouvindo a mesma palavra, porém Davi vai tomar uma atitude diferente pela fé dele. Ele começa a ver uma outra situação, ele diz, não, eu vou lá e eu vou fazer dessa forma. Enquanto ele está montando uma estratégia para vencer o gigante, Eliabe está acovardado ali no cantinho dele, calado, como todos os outros, inclusive o rei Saul. Então a gente vai ver na história que eles vão colocar a armadura de Saul sobre Davi. Só que Saul já era um homem zarrão, assim, né? A armadura dele era grande, era pesada, era desconfortável. Davi vestiu e disse, não, isso aqui não dá para mim não. Então Davi usou as armas que Deus entregou para ele. Ele não era pastor de ovelhas? O que foi que ele levou? Um alforje? Ele possuía um cajado, uma funda, juntou 5 pedrinhas ali à beira do rio, colocou aqui e disse, eu vou lá, em nome do Senhor Jesus. Tanto é que quando ele está diante do gigante, ele diz, tu vens a mim com espada, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor. Davi está nos ensinando que Deus cria situações em nossas vidas em que o não ungido quer lutar com armas carnais, com armas físicas, com armadura feita de bronze, de ferro, de sei lá o quê. E Davi ele está nos ensinando que nós devemos usar as armaduras que Deus nos entregou. A batalha espiritual, então eu vou usar armas espirituais. Se eu sou uma mulher de oração, qual é a minha arma? É a oração, é joelho no chão. Se o cajado que Deus me entregou foi louvor, então eu vou louvar durante a prova e Deus vai me dar vitória. Mas se Deus me deu uma outra arma para usar, é a ministração da palavra, então eu vou usar disso para obter a minha vitória. Então Davi está nos ensinando que Deus ele entrega armas espirituais para cada um. Não importa qual é o chamado que tu tem. Deus já te entregou uma arma específica para vencer e para exercer esse chamado que ele tem na tua vida. Se Davi era pastor de ovelhas, o que é que Deus entregou para ele? Um cajado. E se ele fosse digamos, um pescador, o que é que Deus ia entregar para ele? Redes, um barco. Então Deus ele distribui os dons, Deus tem chamado na vida de cada um, Deus distribui talentos e distribui ferramentas, instrumentos, armas, a qual nós devemos usar para batalhar e vencer em nome do Senhor Jesus.